Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma, o livro de Ana Teresa Camasmi. Ari, boa noite, Arido, seja bem-vindo. Sueli, Silvia, boa noite a vocês também. Clara, boa noite. Deixa eu ver aqui se está fluindo bem desse lado de cá, para não ter problemas. Está fluindo bem? Muito bom. Perfeito, eu entrei. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir desculpas por não ter conseguido fazer a nossa live de ontem. Tivemos um problema de conexão e por conta disso não deu para a gente fazer a live. Ainda bem que eu consegui fazer a postagem a tempo para que vocês pudessem... Jucimara chegou, boa noite, seja bem-vinda. Que vocês pudessem saber, né? Não deu, infelizmente não tivemos condição, a conexão não estava legal e não ia dar live, ia dar muito problema. Então, a espiritualidade com certeza compreende, e a live que iríamos fazer no dia de ontem será feita no dia 28 de fevereiro, tá? Então, nós adiamos a live de Momentos com Jerônimo de ontem para o dia 28 de fevereiro. Por que dia 28 de fevereiro? Porque na semana que vem, de 20, 21 e 22, nós não teremos live, porque por conta de compromissos familiares, que meu filho está para mudar de cidade, então a gente está numa correria aí para organizar tudo, para que ele possa estar lá bem alojado e bem acomodado, né? Vamos tirar o som agora para que a gente possa ficar um pouco mais, não gastar tanto o timbre vocal, né? Sexta-feira estarei participando do encerramento da live da nossa querida amiga Daniele, do livro O Médico Jesus. Então, sexta-feira, às 22 horas, estaremos aqui juntamente com a Daniele. Você está quase terminando a transcrição. Que legal, Clara. Eu estava para te perguntar, mas falei, não vou ser indelicado a esse ponto, já que você falou, tá? A Clara, que, como a gente já conversou dias atrás, vai estar comigo no dia 23 de maio fazendo uma palestra, uma dupla, né? A palestra será em dupla, numa casa espírita aqui de Araraquara, a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Eu aqui da minha casa, a Clara da casa dela e o Edu Caires lá da casa dele também, porque a palestra é virtual. E nós acabamos de sair agora há pouco do Centro Espírita Casa do Caminho, aqui de Araraquara, Centro Espírita Caminho da Luz, aqui de Araraquara, onde fizemos uma palestra sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, sua vida, sua obra, causos e casos. Então foi um bate-papo bem descontraído, fiquei muito feliz com o resultado de como fluiu a live, né? Então é bom a gente fazer a palestra, tanto presencial como virtual, são duas situações. Não caiu a ficha? Você não usa mais telefone a ficha, Clara, você usa celular agora, você acha? Ficha é para quem usava aqueles orelhões, né? Então caiu a ficha. Talvez você já tenha até usado, né? Bom, então estamos no Palavras para a Alma. Vou mandar os aviõezinhos então, tá? Vou mandar os aviõezinhos e aí a gente vai chegando e comentando, né? Aproveitando então o ensejo, a Clara vai fazer palestra comigo, seremos uma dupla de dois, ambos os dois conjuntamente juntos, coesos, unidos e irmanados, né, Clara? Só não vamos falar daquele tema ainda, né? Nós vamos preparar um tema especial para falar daquilo que a gente já domina, só que não, né? Da paciência. Não será esse o tema não, né, Clara? Lá nós vamos falar de um outro assunto. Então estamos, né? A Clara também faz um trabalho maravilhoso conosco. A Leninha chegou, boa noite, Leninha, seja bem-vinda. A Clara faz um trabalho maravilhoso para a gente, que é a transcrição das palestras de Jerônimo Mendonça,
facilita em muito o nosso trabalho e eu agradeço de coração a Clara que essas palestras transcritas pela Clara, né, depois, se Deus quiser, serão convertidas num livro para que todos possam, né, auxiliar também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, aqueles que assim quiserem, né? Então hoje nós vamos, deixa eu terminar de mandar esses aviõezinhos aqui, porque eu estou mandando via aquele grupo, mas não sei se funciona muito bem, então eu mando os aviãozinhos por aqui. Eu estou achando que deu uma travada aqui nos comentários, para o último comentário da Clara aqui. Vamos ver se deu problema aqui. Vamos ver. Engraçado, o Avelino chegou também, boa noite. Eu vou sair aqui para ver o que aconteceu. Vou sair e entrar de novo. Que coisa. Aqui para mim não estava aparecendo quem estava entrando, mas sejam todos bem-vindos. O Ricardo chegou também conosco. Boa noite, Ricardo. Aqueles que eu não cumprimentei. E enquanto eu vou fixar o comentário, eu vou falar novamente o que aconteceu ontem, né? Não deu para nós fazermos a nossa live de ontem, de Momentos com Jerônimo Mendonça. Tivemos um problema de conexão, então por conta deste problema nós tivemos que cancelar a live de ontem. Foi cancelada do dia 14 e será feita no dia 28 de fevereiro. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Então dia 28 de fevereiro nós vamos fazer esta live que era para ter sido feita ontem, de Momentos com Jerônimo Mendonça. Sexta-feira, então, estarei participando de uma live com a nossa querida amiga Daniele, às 22 horas, no encerramento do livro O Médico Jesus. Beleza? Convido a todos para estarem conosco neste encerramento e nós vamos estar aí bem ativos nesse período, aí dia 17, com a Daniele no encerramento e no dia 3 de março, às 20 horas, no encerramento do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com a nossa querida amiga Neuza, do perfil Essência.Espírita. Semana que vem, como eu falei para vocês, nós não teremos live 20, 21 e 22, porque eu estou com alguns compromissos familiares para resolver por conta da mudança do meu filho, que vai estudar fora, e a gente está fazendo toda a preparação para a gente levar a mudança dele na quinta-feira. Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. Então, peço desculpas, não é pelo motivo do carnaval, né? O Carlos lá do Somos Espírito falou, vai cair na folia. Não, vou cair no agito mesmo, por outro sentido, não na folia, mas correndo aí para deixar as coisas organizadas. Sueli chegou aí também, boa noite, e o nosso comentário sumiu, vamos fixá-lo novamente. Se é que eu consigo fixar aqui, né? Acho que agora vai, vamos ver. E olha só, né? Nada por acaso, mudanças. Ana Tereza vai falar para nós de mudanças e eu estou passando por uma situação de mudança por conta do meu filho que vai mudar. Então a gente fala, não vem por acaso. As mensagens chegam na hora certa e traz reflexões muito oportunas para a gente, independentemente de você estar mudando ou não de cidade, de casa, de situação familiar. Mudanças fazem parte da nossa vida. E não é fácil mudar? Claro que não. A zona de conforto é muito tranquila, muitas vezes ela não é tão agradável, mas a gente acostuma, né? Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. A gente acostuma com aquela situação que estamos vivenciando. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, mudar é difícil. Exige determinação, exige a vontade, que é o primeiro, né? Vontade, determinação, persistência, para a gente não retroceder. Porque a zona de conforto, como eu estava dizendo, ela é quentinha, ela acaricia demais a gente, só que a gente fica, né, parado e nós precisamos, né, soltar as amarras. Verdade, Érica, geralmente as mudanças são dolorosas, dói no corpo, dói na alma e dói em todo o energético que nos flui. Mas depois que a gente passa por aquela fase, a gente acaba crescendo, tendo um crescimento muito grande
e fala assim: eu já não faço mais parte daquele processo anterior que eu estava. Eu já estou num outro momento da minha vida. E se a gente analisar, falo por mim, é engraçado como são as coisas, né? Outro dia estávamos na casa espírita, que a gente frequenta às sextas-feiras, e o Léo, colega nosso, chegou, veio falar a respeito de uma pessoa. Olha, tal, falou que te conhece, não sei o que lá. E eu olhei para a pessoa, quem disse que eu conhecia? Ele falou tudo mais. Aí você puxa lá longe a história. Aí você fala, caramba, realmente, né? Mas não existe mais vínculo, né? Não existe mais ligação. Foi um momento, uma fase que aquela pessoa teve um relacionamento de amizade na nossa vida. E hoje estava ele e a mulher, tudo mais, e a gente, né, conversamos, mas parecia estranho. Engraçado, né? Leda, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos ver o que Ana Teresa nos trouxe no capítulo 18 deste livro, Palavras para a Alma, tá, gente? Olha, fantástico esse livro, recomendo sem sombra de dúvida. É um livro que vale muito a pena para as nossas reflexões, e aqui a gente está, né? Bom, vamos lá então o que diz Ana Teresa. Mudanças. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Allan Kardec está no Livro dos Espíritos, comentário da questão 781. Tá? Então, o progresso é uma condição da natureza humana e não está na nossa condição de humanos retardar e opor qualquer força para retardar o progresso da humanidade. Por mais que a gente queira. Tá? Por mais que a gente queira, não dá certo. Então vamos ao texto. Todo mundo já sabe como é desconfortável mudar de residência. É possível que no fundo de nossos desejos esteja lá aquele sonho em que uma mágica possa acontecer e tudo que estiver à nossa frente se transporte rapidamente para o outro espaço sem que precisemos fazer tanto esforço. Fico imaginando que a mesma coisa acontece com as nossas almas. Como gostaríamos de mudar nosso modo de ser em um passe de mágicas. Bastaria desejar e pronto, já seríamos outros. Oi, Dani, boa noite. Mas o ato de mudar tem alguns aspectos singulares que requerem um olhar atento. Comecemos pela mudança concreta de uma casa para outra. Depois que surge a necessidade de mudança, precisamos ter claro para onde vamos. Para qual bairro iremos? Para qual apartamento ou casa iremos? O lugar precisará ser do tamanho maior, menor ou igual a desse que estamos ocupando. Assim, uma boa procura se inicia e quanto mais espaços, lugares possíveis de moradia, visitamos mais os objetivos da mudança, eles se tornam claros. Com isso, reflexões importantes vão chegando junto a múltiplos sentimentos. Estou me mudando para construir uma nova família. Estou me mudando para iniciar uma vida adulta. Estou me mudando para um espaço menor porque os filhos casaram e agora a nossa família não precisa de tanto. Estou me mudando porque nossa família está crescendo e precisamos de um lugar para todos. Estou me mudando para gastar menos e conseguir me sustentar. Enfim, motivos inúmeros nos mobilizam a nos dirigir para uma nova etapa da vida, seja ela de retração, seja de expansão. Perdão, gente. A vida tem esses mesmos movimentos que se assemelham ao mar. A onda se retrai, dá uma viradinha e se expande em direção à areia. E nesse contínuo retrair e expandir,
acontece a renovação em que a presença do oxigênio invisivelmente garante saúde às águas. Aí ela vai falar para nós assim: cabe aqui uma paradinha para pensar se no momento das nossas vidas nos encontramos em retração ou expansão. Ou será que estamos segurando, retendo esse movimento da vida, com medo de mudanças? Olha só a pergunta que ela nos coloca. A Dani fez um comentário aqui, deixa eu ver, sobre aquilo que eu tinha falado. Eu sou indiscreta, pergunto, te conheço de onde? Me ajude a lembrar. É verdade. Não, a pessoa até te falou, né? Até me explicou isso aí. Só que eu vi que, na verdade, não existia mais link, né? Entre aquela pessoa, vão sendo outras realidades, outras experiências, né? A gente vai mudando bastante. Então, a grande questão, né? Quando surge a necessidade de mudança, porque às vezes a pessoa está morando de aluguel e o dono da casa pede e ela precisa mudar. É uma situação que impôs. Ou ela conseguiu adquirir uma casa própria, ou ela está mudando de cidade por uma questão profissional, por uma questão de estudo, para iniciar a vida adulta, seja a forma que for. Mas as mudanças são necessárias e importantes para a nossa vida. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Heleninha, eu também gosto de mudança. Eu acho que a gente devia mudar, né, assim, pelo menos a cada 10 anos. Né? 10 anos numa casa, bom, agora já está na hora de ir para uma outra. Para a gente não criar tantas raízes, né? Porque nós estamos aqui de passagem, né? Eu não gosto muito, mas entendo que faz parte da vida, a Clara disse. Então vejam que interessante. Além desse tipo de mudança, me passou assim pela cabeça uma coisa que eu tenho que fazer e eu fico adiando. Porque por mais que eu tente me desvencilhar das coisas, eu acabo acumulando um pouco demais de coisas desnecessárias. Não que eu guardo uma coisa com o intuito, não vou usar isso, porque não, às vezes, sei lá, você vai guardar, chega, você muda de casa e você vem, coloca as coisas ali, depois você acaba não tendo tempo de dar uma olhada naquilo. E uma boa forma da gente fazer a mudança sem efetivamente mudar de casa é você estabelecer uma meta. Pega uma gaveta do guarda-roupa, fala assim, semana 1, então vou tirar essa gaveta para fora, vou ver o que é importante ficar realmente, que é útil, necessário, imprescindível, o que posso ser descartado, que eu posso passar para frente. Mas vamos fazer isso, gente, com um olhar, estou falando para vocês, viu? É bem para mim isso. Mas vamos fazer isso com um olhar menos possessivo. Ah, mas será que eu vou precisar disso? Gente, eu lembro uma coisa tão engraçada, eu não sei se aconteceu com vocês, né? Às vezes você tem uma caixa de ferramentas e você normalmente tem buchas e parafusos. Tá, você vai lá, não, comprou bucha, parafuso e tal. Só que vai chegar num determinado momento, quando você vai precisar, você vai ter a bucha de um tamanho e o parafuso de outro. Ou a quantidade que você tem não dá certo. Gente, então o que é mais fácil? Vou precisar pendurar quadros, fazer alguma coisa? Vai lá na loja de material de construção, lá na casa de parafuso, compra o que você precisa e usa para aquele momento. Senão a gente fica guardando coisa desnecessária, né? A Silvia diz que não gosta de mudanças. E olhando o contexto da live, minha vida está estagnada. Silvia, nós temos que ter ou movimento de expansão ou de retração. Expansão quando você vai para um imóvel maior, por uma questão circunstancial, né? Ou com uma menor quando você, né, reduziu a família, os filhos casaram, cresceram, foram seguindo a vida, ficou 2 ou 1 só na casa, não tem uma necessidade de um imóvel tão grande, né? Eu falo que a gente tem coisas em excesso e que essas coisas pesam muito no nosso progresso espiritual. A gente tem que ter o necessário, o supérfluo. O nosso supérfluo poderia ser o necessário de muita gente. Então vamos pensar nisso também quando a gente for desapegar. E é importante, a Ana Teresa vai falar muito da questão do apego. Tem gente que não gosta de mudar, eu não estou fazendo juízo de valor de quem quer que seja, não. Eu já falei para vocês que eu já passei por situações que eu estava numa zona de conforto
eu saí daquela zona de conforto, fiquei incomodado com aquela situação e depois, quando acostumei com a situação nova e tive que voltar para a anterior, eu reclamei de novo, porque eu já tinha me habituado a ela. E nós somos assim, meio que enraizados nessas questões. Nós não temos muita sensibilidade de pensar que estamos aqui de passagem. Essas casas que nós temos, ainda que seja alugada, que nós estamos na posse delas apenas, elas servem para nossa, como eu diria a vocês, servem para nosso conforto momentâneo. Nós somos viajantes das estrelas. Olha que bonito, nós somos viajantes das estrelas. Estamos aqui de passagem. Vamos voltar aqui, se Deus quiser, sem sombra de dúvida. Mas o voltar aqui não significa voltar para o mesmo lugar, mesmo porque vamos estar numa outra casa, que é o nosso outro corpo. Vamos habitar, vamos ter uma outra vestimenta. Olha como é interessante, né? Como é interessante. A Leninha, se eu não mudo de casa, mudo tudo de lugar. Gosto de fazer o círculo da vida fluir, não guardo nada. É legal, né? O pessoal fala que o Feng Shui também trabalha essa energia, né? Você deixar que a energia flua na sua casa. Porque também, se você não abre espaço no teu guarda-roupa, como que você vai poder permitir que entre coisas novas no seu guarda-roupa? Então a gente tem que abrir espaços, libertar-se um pouco das coisas que às vezes estão lá há muito tempo acumulando, pegando poeira muitas vezes, e muitas pessoas necessitando, né? Vamos dar uma sequência aqui, ver mais um pouco o que ela fala. Voltemos para a nossa casa em transformação. Depois de encontrar um lugar para onde ir, outra etapa importante começa, a do desapego. Olha só, né? Inicia então o grande trabalho de separar o que fica daquilo que vai conosco. Este momento é de extrema importância. Assemelha a quando desencarnamos. Olha só, gente, olha só esse desapego. Ela está falando para nós que se assemelha ao nosso momento de desencarnar. O que fica, o que levamos conosco, o que deixamos para os outros. Penso que deveríamos viver a vida como se a qualquer momento fôssemos desencarnar e, ao mesmo tempo, com o sabor de começo da vida, com sonhos e esperanças de fazer mais e melhor. Para isso, precisamos ter uma vida material condizente com esta proposta. Olha só que interessante, gente. Realmente, né? A gente teria que viver a vida como se a gente fosse desencarnar amanhã. Difícil, né, Silvia? A Silvia não gosta muito do assunto. A Silvia gosta de ficar mais no momento terra, né, Silvia? Tá? A gente sabe que no momento certo, ninguém está falando de partir antes do tempo. Mas, quando você faz a mudança, você tem que ter esse momento do desapego. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos acabar levando para o novo imóvel tudo aquilo que a gente trazia. Tudo aquilo que a gente trouxe. E imagine uma situação, uma pessoa que morasse numa casa grande e ela tivesse que mudar para um apartamento. Tá? Pela lógica, né? A Silvia não quer nem pensar. Pela lógica, o apartamento já é menor que uma casa. Claro, pela lógica de um modo normal, né? Aí o que você faz? Para começo de conversa, num apartamento você não vai ter quintal. Então um monte de penduricalhos que ficariam no quintal já não vai ter. O jardim é comunitário, talvez do prédio tenha um jardim que é comunitário. Então você não vai ter um jardim também. Se você for uma pessoa de posses que vai morar, digamos, num condomínio de luxo, que vai ter piscinas, hoje em dia é muito comum, né? O pessoal faz uma casinha pequenininha desse tamanho, né? Uma caixa de fósforo, mas a área de lazer do prédio é enorme. Tem academia, tem piscina, tem salão de jogos, de festa, tem um monte de coisa, só que você mora numa caixa de fósforo, né? Pelo menos aqui em Araraquara tem um monte de prédios desse jeito, né? A Leninha, sempre ensinei as meninas, quando ganham uma coisa, doe uma, mas não é para doar o que não presta, mas sim em bom estado. O que sobra para uma falta para outra. Legal, Leninha, muito bom mesmo. Quando você ganha alguma coisa, você dá a outra, né? Interessante esse ponto de vista, né? Porque você vai abrindo espaço
e vai permitindo que as coisas fluam e doam coisa boa, né? Nem as pessoas fazem doação de coisa para o Natal, aí dão brinquedos caindo aos pedaços, né? Que não serve para nada, né? Também já é falta de caridade. Então, esse desapego, ele é muito importante para nós. Nós temos que aprender a nos desapegar. É umas coisas muito engraçadas, né? Eu falo que quando você está num processo assim de crescimento, a gente vai vendo que, por exemplo, quando você está vivendo a vida de solteiro e as coisas são só sua. Se porventura você vai para um relacionamento a dois, o espaço que você tinha você vai ter que dividir com uma outra pessoa, né? Então já não é mais só seu. Você já não pode fazer as coisas do jeito que você já tem que. Se vem filhos, então fica mais dividido ainda, né? A Dani dizendo, estou vivendo isso, mudei de uma casa grande para um apartamento menor. Metades das coisas ficaram para trás, mas tenho gostado. Mais a organização e o necessário está aqui. O que é o necessário, Dani? A família, o amor, a união entre vocês. Não importa o tamanho, né? Como aquela mensagem que o Divaldo sempre fala no final das palestras, né? Não importa se é uma casa, uma choupana, um palacete de luxo. O importante é que ali haja amor. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Então, esta questão da Dani foi uma situação circunstancial. Ela não mudou porque ela quis. Eu quero sair da minha casa, eu quero morar num apartamento menor. Não, foi uma situação que a situação da vida ela impôs para ela. Porém, ela teve que aprender a se virar com menos. E quando a gente vai aprendendo a conviver com menos coisas, não é menos coisas, hein, gente? É menos coisas. Quando a gente vai convivendo com menos, acho que é isso mesmo, se eu não confundi, gente. Agora deu um tilt aqui na cabeça. Deu um bug, sei lá, agora deixa pra lá, vai. Se eu falei errado, me perdoa. Agora nem vou pensar para corrigir. Mas se a gente pode viver com menos, para que a gente tem que ficar vivendo com supérfluo? Que vai nos atravancar, vai nos... né? Eu lembro de uma história que eu conto, já contei isso aqui para vocês, com menos, tá certo. Obrigado, Dani. Então, o que acontece? Uma pessoa chegou até um vilarejo onde existia um eremita, que as pessoas gostavam de conversar com ele, que ele sempre dava conselhos e tudo mais. E ele chegou até esse vilarejo e foi à procura desse eremita. E quando ele chegou até ele, tinha várias pessoas para tentar falar com ele, ficou numa fila grande. Quando chegou até ele, falou assim, olha, estou com um problema que eu gostaria muito que o senhor me ajudasse a resolver. Falou, pois não, qual é o seu problema? Então, eu tenho 2 casas, eu não sei o que eu faço com essa minha segunda casa. Se eu alugo, se eu vendo, se eu transformo num comércio, o que eu faço com ela? O eremita, coçando as suas longas barbas, falou, meu amigo, eu posso dizer que você está com um enorme problema. Ele ficou assustado, falou, mas como? Um enorme problema. Sim. Porque se eu tivesse uma única casa, eu já tinha um grande problema. Você tem 2. Então, as propriedades que a gente tem, muitas vezes são importantes. Não digo que a gente não possa ter. Só que a gente não pode ser possuído por aquilo que a gente tem. Essa que é a grande diferença, né? Vamos dar sequência aqui no que a Ana Teresa vai dizer. Olha aqui, vem bem a calhar nesse sentido. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos informam que precisamos nos utilizar dos bens materiais na justa medida. Trata-se da medida do necessário, que se diferencia da medida do supérfluo. Porém, estabelecer essas medidas do que precisamos ter conosco, do que precisamos deixar ir, requer de nós um constante exercício. Requer de nós um constante exercício. Você saber o que você vai ficar e o que você vai abrir mão. Não é fácil. Tanto não é fácil mudar,
como também não é fácil abrir mão de coisas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história. Por isso há tantos espíritos ainda apegados aos bens materiais, mesmo depois de desencarnados. Então vamos procurar fazer o desapego, né? Vamos desapegar um pouco das coisas. E, segundo Kardec, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Então essa medida é relativa, ou seja, ela depende do nível de amadurecimento de cada um e acompanhará o nosso momento de vida. Então vejam, o que pode ser necessário para mim pode ser supérfluo para o outro. E Kardec diz que isso nada tem de absoluto. É muito relativo. E essa relatividade não comporta juízo de valor de quem quer que seja. Para uma pessoa, por exemplo, ela sendo uma única pessoa, ter 3 carros, só ela que mora naquela casa, pode ser necessário, por uma questão circunstancial de trabalho dela. Para uma outra, olhando ela tendo 3 veículos, fala, nossa, é exagero, não precisaria disso tudo. A gente não sabe. Então, essa questão, esse juízo de valor não dá para a gente fazer, né? E ela vai colocar para nós que isso depende do momento de vida que nós estamos vivendo. Quando estamos carentes, achamos que precisamos de muito e de tudo. Quando a gente já está saciado, nos sentindo melhor espiritualmente, temos um outro olhar diante da vida física e material. É igual aquela coisa, né? Quando a gente está com fome, com sono, a gente fica irritado. Quando a gente come e dorme, a gente praticamente não vai sentir tanta irritação. Boa noite, Leonir, seja bem-vinda. Cada um sabe das suas necessidades. Só que é importante a gente fazer esse exercício, viu, Leninha? Independentemente de sabermos das nossas necessidades, é fundamental que a gente procure apreender com as experiências dos outros. Analisando também, é claro que quando você mora num determinado lugar, você vê uma pessoa progredindo, crescendo, evoluindo, dá aquela inveja. Não vou dizer que a gente não tem inveja, nós somos humanos, sentimos, mas a gente tem que trabalhar. Não sabe o custo de vida que aquela pessoa teve para conseguir tudo aquilo. E a gente tem que procurar ser feliz e grato por aquilo que temos, em vez de ficarmos infelizes e invejosos pelas conquistas alheias, não é? Ela vai dizer assim, que a medida do necessário está na razão direta de corresponder aos nossos propósitos de vida, mas ela sofre influência dos nossos arrastamentos. Olha só, sofre influência dos nossos arrastamentos. Saber, né, do que é necessário vai depender muito de como nós estamos vivendo naquele momento. De acordo com a nossa carência efetiva, nós vamos precisar de mais coisas. Se estamos saciados, estamos bem, não vamos precisar de tanto. A gente até doa, né? Doa com desapego, sem dor no coração. Quando a gente tiver que doar alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, doe de amor, com o coração aberto. Não doa assim, né, será que eu dou? Né, a pessoa tenta doar, mas né, fica puxando assim, segurando ali né, com toda a força. Não vou doar não. Eu não vou doar para você esse livro que a Dona Teresa autografou para mim. Não, ele é muito precioso. Não, gente, tudo bem, tem um caráter muito particular, mas ele não pode ser substituído pelas pessoas. Né? Vejam como que é interessante uma questão. As coisas são para o nosso uso e não a gente ser usado pelas coisas. Tá? Cuidado com o apego às coisas. Então é importante a gente fazer esse exercício, tentar trabalhar a nossa essência divina. Ela diz assim, neste clima de paixões, nosso crivo para identificar qualquer limite se torna muito turvo. Precisamos de sobriedade, ou seja, buscarmos ser mais sensatos nas avaliações. E aí ela joga a questão 715, né, do Livro dos Espíritos, como a gente vai saber o limite entre o supérfluo e o necessário. E os Espíritos dizem que se formos sensatos, poderemos identificá-lo por meio de nossa intuição. Olha aqui,
a intuição só chega para quem está com, né, com a mente aberta. Se a gente estiver com pensamento positivo, vibrando energias boas, a espiritualidade faz uma ligação direta com o nosso pensamento e consegue nos intuir. Mas se nós estivermos apegados, enraizados, grudados naquilo, por mais que a espiritualidade tente intuir-nos, não consegue, porque a gente está fechado. A gente tem que deixar aberto, deixar que a intuição venha fluir em nossos pensamentos. A intuição não deixa de ser um dos tipos de mediunidade. Então a mulher, né, eles falam assim que a mulher, o sexto sentido feminino que as pessoas colocam, é que a mulher está um pouco mais sensibilizada do ponto de vista espiritual. O homem já é mais embrutecido, se bem que não é tanto assim, né? A gente tem, são situações e situações. A gente coloca mais numa generalização, só que não é bem assim. Vai de indivíduo para indivíduo, porque a gente sabe que estamos hoje habitando um corpo, ora masculino, ora feminino, não significa necessariamente que o nosso espírito seja desse ou daquele outro sexo. Isso mesmo porque espírito não tem sexo, né? Nós não temos essa predominância. Nós podemos ter uma predominância já encarnarmos muito tempo num determinado corpo e depois num outro, mas faz parte do nosso processo evolutivo. A Leninha dizendo: quando a minha filha se foi, eu cremei ela na sexta-feira e doei as coisas no sábado. Como tinha comprado roupa um dia antes dela, tinha roupa com etiqueta. Tem gente que disse que eu era louca, nem parecia humana. Leninha, essa questão do desapego é uma questão muito particular. Tem pessoas que precisam de um tempo, e eu acho muito louvável a sua atitude, não tem nada de desumano na sua atitude. Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que precisa de um tempo maior para se desapegar. Tem gente que precisa de um tempo menor e consegue tranquilamente, né? A Leninha, meu marido disse que era cedo. Perguntei se ela ia voltar para usar, e a criança que recebeu era cadeirante, nunca tinha ganhado. Nossa! Leninha, essa... Muito, muito tocante. Parabéns pelo seu gesto, Leninha. Isso que você falou, Leninha, aconteceu uma situação muito particular, né? Meu pai desencarnou já faz praticamente 4 anos e meio, e a situação foi difícil para todos nós, né? A gente sempre fala que não é fácil, e fica aquelas questões das roupas, né? E você tinha que respeitar o tempo da minha mãe, o tempo das minhas irmãs, né? Não era uma coisa assim que você não depende só de você, né? Então a roupa do meu pai estava lá até um certo tempo, não lembro exatamente quanto tempo foi. Aí minha mãe disse que teve um sonho com meu pai e ele falou assim que podia doar, que tipo assim, perguntando: o que vocês estão fazendo com as minhas roupas? Doe as minhas roupas porque eu não vou voltar para usá-las. É mais ou menos isso, Leninha. Lembrei exatamente quando você falou. E olha que cena linda, maravilhosa, né? A criança que era cadeirante nunca tinha ganho nada novo. E a gente sempre fala, né? Isso aqui tá puindo, não serve mais nada. Não serve nem para limpar o chão, vamos pensar? Não tá puindo não, viu, gente? Só um exemplo. Aí eu vou dar lá para as pessoas que estão precisando. Não, gente, a gente tem que abrir espaço, né? A gente tem que abrir espaço para que coisas novas venham. E quando você puder doar, doe uma coisa nova também para uma criança, por que não? Né? A gente não tem que dar tudo usado, não. Né? Parabéns, Leninha. Cada um é cada um, né? A cunhada dela não conseguia doar a roupa da sogra e embolorou. Então, tá vendo? A gente... tudo bem, existe um momento, a gente fala assim que a fase do luto, ela é particular para cada ser humano, tá? Não é porque é espírita que a pessoa tem que ter uma... a Leninha deixou todos nós sensibilizados ali, naquele momento ali, bagunçou aqui, a gente precisou segurar aqui a emoção, porque falou forte, sinceramente. Parabéns, Leninha, inclusive pelos depoimentos, que sempre agregam a nossa live, né? Que a nossa live é nossa, viu? Não é minha não, de todos nós.
E a gente fica feliz, né, quando a gente vê um depoimento desse tipo, e a gente tem que entender o momento de cada um. A saudade está batendo, Leninha, mas se a saudade está batendo, significa que ela está muito feliz, né, com a mãe que ela tem aqui, tá? Está muito alegre e feliz com a mãe que ela tem aqui. E com certeza, neste momento, Leninha, não tenho visão, não tenho nada, tá? A minha mediunidade é mais intuitiva, assim, muito fraquinha ainda, muito fraquinha, tá? Não vou falar nada, mas a gente pode sentir que pelas atitudes, né, ela com certeza está vibrando aqui junto conosco nessa live. Alessandra, querida, boa noite, seja bem-vinda. Parabéns aí pelo seu trabalho. A Alessandra faz um trabalho de RH muito, muito legal, né? Siga o perfil da nossa querida amiga Alessandra, que é amiga da Clara, né? Então, a Clara qualquer dia começar a fazer live vai te convidar, viu, Alessandra? Para você fazer live junto com ela. Vamos em frente, né, gente? Vamos em frente aqui. E ela está dizendo aqui, ó, porém como a sensatez é algo ainda em exercício para nós, e como ainda temos pouca intimidade com nossa intuição, ó, estou dizendo, a gente é pouco, nós não temos muita intuição, né? Está fugindo da raia, né, Clara? Tem a agenda cheia. Mas para fazer uma live com você, ela arruma um tempo, tá? Fica tranquila. Então, ó, voltando aqui. Como a sensatez é um exercício, é algo ainda em exercício para nós não temos, né? Nós não temos a sensibilidade desenvolvida para recebermos a intuição. E quanto mais a gente trabalha a nossa intuição, mais fácil a conexão. Mais fácil a conexão. Quanto mais material nós tivermos pensando, vibrando nas coisas materiais, mais difícil estabelecermos a conexão com Deus. Se eu tiver que fazer uma prece, e no momento da prece eu estiver preocupado com os meus negócios, com as coisas que estão acontecendo ali que eu tenho que arrumar, minha ligação não chega a 10 centímetros. Agora, quando eu faço uma conexão, como eu oro a Deus, não preciso nem fazer uma prece de Pai Nosso, qualquer que seja, mas quando você faz uma prece sincera, de coração a coração, a ligação é automática, instantânea. Ó. Tchum! Então a nossa intuição começa a fluir melhor. E a gente precisa estar com antenas ligadas, né? Tem que estar com o rádio ligado, com a televisão ligada nas nossas energias, porque senão as mensagens chegam e batem. Aí eu venho na música do Raul Seixas de novo. E nas mensagens que nos chegam sem cessar. Ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar, né? A gente está muito ocupado para pensar, para receber a sintonia. E a espiritualidade está o tempo todo nos intuindo. Nossos anjos de guarda estão o tempo todo do nosso lado. Fala, olha, presta atenção, guarda a língua, fica quieto, fala menos, ouve mais, não revide, não reaja. Só que a gente é uma metralhadora verbal. O pensamento já fica naquela... a mil, aí a língua liga a língua e sai aquela brrr, depois a gente se arrepende do que falou. Então, né, vamos ligar o cérebro, né, antes de abrir a boca. E ela vai continuar dizendo assim, é por isso que mudar de casa é uma tarefa que leva tempo. Temos que separar, encaixotar tudo que identificamos que será útil e de preferência que nos traga de alegria no novo lar. Que traga alegria no novo lar. Quando você faz essa separação, você faz a mudança, né? Já pensando nas coisas boas que você vai ter lá. E assim também o nosso desapego do mundo material. O que nós vamos colocar na nossa bagagem, o que nós estamos construindo aqui, o que nós estamos adquirindo, comprando de bens espirituais para colocar na nossa bagagem. Porque pode ter certeza, um dia a conta chega. E quando a conta chega, como é que nós vamos estar? Com a conta nossa, vai estar no negativo ou no positivo? Então, cuidado com as nossas aquisições. Vamos cuidar das coisas materiais, sim, mas darmos um valor necessário para as coisas espirituais. Ela vai dizer assim, ó, podemos assim olhar para tudo que está à nossa volta e com a lente da alegria
discriminar se ela está presente em cada coisa. É importante que no momento da separação, abrir mão daquela famosa frase, mas se um dia eu precisar disso, temos que abrir mão desse pensamento, pois do outro modo levaremos exatamente tudo e ainda vai faltar o que levar. Olha só. Ah, mas se eu precisar disso? Ah, mas se eu precisar daquilo outro? Vamos ver a Leninha falando. Domingo estava com preguiça de fazer o evangelho no lar. Tomei um tombo, caí de B no chão. Voltei e falei, já entendi, o evangelho era para mim. Leninha, ainda bem que você caiu de B, né? Mas às vezes a gente precisa, né, como está no evangelho, cair em si, né? A gente tem que cair em si. Desperta, ó tu que dormes, e a gente anda dormindo demais. E essa frase que ela colocou aqui é muito importante. Claro, você não vai sair jogando fora coisas que são extremamente importantes, por exemplo, a escritura de um imóvel, documentos pessoais, coisa e tal. Mas vai, Dani, vai sim, Dani. Vamos orar por ela, viu, Dani? Coloque o nome dela aqui, que a gente vai vibrar por ela, viu? Se Deus quiser, vai estar tudo certo, ela vai ficar bem. Então a gente tem que pensar assim, mas se eu precisar disso? Bom, gente, depois que você rasgou, jogou fora, se você precisar disso, você vai comprar outro. Estou falando para mim, viu, gente? Estou falando para mim. Às vezes nós pensamos numa determinada situação assim, bom, olha, e se eu precisar disso? E por que a gente pensa muito nessa questão do apego ainda? Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Por que a gente se apega muito à questão do apego? Por conta da nossa formação lá nos mundos primitivos, do egoísmo, quando a gente, né, tinha que segurar tudo que a gente tinha. Lúcia Mota Pedraza Heringer. Gente, vamos vibrar então depois pela filha da nossa querida amiga Dani. Vai lá, Dani. Jesus abençoe a ela, tá? Então, olha, por que tem isso? Tem esse momento. Tem outro momento que talvez nós não tenhamos passado nesta existência, mas em outras. Povos que passaram por guerras tiveram dificuldades. Tanto que as pessoas comentam muito uma situação da França. Quando a pessoa diz que vai no restaurante francês, a pessoa diz que paga caro e vem um negocinho desse tamanho. É tudo coisinha pequena. Tá, tem toda a questão da culinária francesa e tudo mais. Mas não é somente por isso que as pessoas passaram fome no período de guerra. As pessoas passaram fome no período de guerra. As pessoas passaram dificuldades. Então, traz enraizado ainda dentro deles essas questões. Por que muitos povos da Europa começaram a ter dificuldade para ter filhos? Agora, depois de um certo tempo que eles né? Mas era raro um casal ter mais que 1 ou 2 filhos na Europa, porque jamais queria que os filhos passassem pelos horrores da guerra que eles passaram. Então existe uma razão, mas nós que já estamos, né, habitando um país que tem a previsão, gente, tem a previsão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não significa que será, mas é uma previsibilidade, dependerá de cada um de nós, né? Então, precisamos aprender, né, a olhar o que podemos abrir mão do que é realmente necessário. E aí ela vai dizer para nós, nesse grande esforço de separar o que é necessário do que é supérfluo, é importante não haver nenhuma crítica pejorativa ao que é supérfluo. Isto é uma avaliação, portanto, muito pessoal. Carlinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, avaliar o que é necessário e o que é supérfluo é uma avaliação muito pessoal. Não vem que criticar, que nem, por exemplo, essa situação que a Leninha comentou da cunhada dela. Tá, a roupa acabou embolorando, mas era o momento dela, ela tinha aquele apego. Infelizmente, né, as pessoas se apegam demais às coisas. A gente não tem que se apegar a ninguém, porque nem as coisas são nossas, são todo empréstimo, como também os nossos entes queridos. Nossos pais, avós, tios, filhos, marido, esposa,
né? São todos empréstimos, não é empréstimo, não, os bens são empréstimos, são companheiros de jornada evolutiva. Explicando melhor, podemos dizer que supérfluo é tudo aquilo que já foi útil e agora não é mais. Determinada coisa foi útil, foi importante numa determinada fase da sua vida e hoje não é mais. Imaginemos a história que ela até contou numa outra situação, né? Um triciclo para uma criança foi muito útil e hoje não é mais. Por quê? Ele já aprendeu a andar de bicicleta, né? Bicicleta sem rodinha, sem nada. Porém, agora na circunstância na qual nos encontramos, com outro propósito de viver, outras coisas precisam entrar. Por isso, outras tantas precisam sair e deixadas para trás. E deixadas com amor. Olha só aquilo que eu falei. Quando a gente abre mão de algo, doe com amor, com carinho, não doe com sentimento de pena, de dó. Ai, eu estou doando, mas eu não gostaria. Não, doe com amor, que aquela outra pessoa que for usar aquilo, ela seja feliz, que ela seja alegre. Quando você vende um carro para uma pessoa, você deve desejar que aquela pessoa seja tão feliz quanto você foi com o carro que você tinha. Né? Olha só como é importante a gente pensar nisso. Você deseja o bem. Né? Da mesma forma, se você teve a oportunidade de comprar um carro novo, se você teve a oportunidade de estar numa casa nova, seja ainda que seja de aluguel, né? Agradeça a casa que você teve, agradeça os momentos bons que você teve, não tão bons, porque ser grato por tudo é importante. Tá? Aí ela vai dizendo assim, devemos separar os objetos que doaremos para que eles possam levar alegrias para os outros, ser úteis para os outros. Assim entramos no fluxo da vida, desapegando, fluindo, abrindo espaço para o novo, crescendo e evoluindo afinal. Aí ela vai chegar para nós assim, Alessandra, doação não precisa de divulgação, precisa ser de coração. Muito bem. Olha só, dá até rima, hein, Alessandra? Doação não precisa de divulgação, precisa ser de coração. Ó, dá até uma riminha legal, hein? Aí ela vai dizendo, ó, provavelmente a essa altura estamos muito cansados. Desapegar provoca um cansaço, mas também oferece alívio e espaço. Esta abertura é indispensável para que possamos nos dirigir a um outro modo de viver, mais leve e prazeroso. Nessa sintonia, a espiritualidade maior é incansável em nos auxiliar e inspirar para fazermos nossos movimentos de vida. E Jesus dizia e desejava que tivéssemos vida, mas vida em abundância. E como que vamos ter uma vida em abundância se vamos mantiver ainda entulhado de vida velha? Desapegar na alma significa mudar hábitos, mudar modo de vida, renovar sentimentos, além de abrir mão de ressentimentos, histórias passadas, sonhos mortos, desejos de criança, idealização de si e dos outros. São desapegos necessários para que a nossa vida ganhe ar, ganhe espaço e crescimento e para a felicidade. Olha só, tudo isso vai quando a gente muda de dentro para fora. Pois vejam que interessante. E eu vou contar uma história que aconteceu com uma pessoa que trabalhava em São Paulo. A pessoa trabalhava em São Paulo e chegou para o chefe dela e falou assim, olha, eu estou de mudança, eu vou pedir demissão aqui do meu emprego, porque eu estou de mudança para o Rio de Janeiro. Porque aqui em São Paulo é muito trânsito, o trânsito é caótico, é sempre cinza, é uma cidade poluída, muito barulho, muita gente, a gente olha para fora, não conhece ninguém, é sempre esse ar cinza, carregado, pesado. Eu vou mudar para o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro eu vou ser feliz. Lá tem o mar, tem o sol, o clima, o povo é agradável, não sei o que lá. O chefe aceitou o pedido de demissão dela e desejou que ela fosse feliz. Aí ele comenta, né, na palestra que ele fez conosco, ele falou assim, então,
Só que teve um pequeno detalhe. Quando ela mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, ela se levou junto. Então, vejam, a mudança tem que ser dentro de nós. Nós podemos estar no lugar não tão bonito, não tão belo, não tão maravilhoso, mas se nós estivermos bem, nós vamos estar bem em qualquer lugar. Como tem uma história que eu já contei com vocês, mas vem bem a calhar. Uma pessoa estava sentada num banco próximo à entrada de uma cidade. Aí ele chegou ali um casal e perguntou para ele assim: estamos de mudança para esta cidade. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre ela? Ele perguntou assim: antes de eu responder, deixa eu perguntar, o senhor está vindo de que cidade? Ah, eu estou vindo de tal cidade, a cidade próxima. Ah, e como que era essa cidade? Nossa, essa cidade é horrível, só tem gente fofoqueira, só tem gente que fica só preocupada com a vida dos outros, é um clima terrível, hora muito calor, hora muito frio, e é fila para cá, é isso, para o quê? Nós estamos de mudança porque não aguentamos mais essa cidade. Então eu queria saber do senhor, né, que o senhor mora nessa cidade, que como que é? Ele falou, olha, essa cidade é exatamente igual à cidade que vocês estão vindo. O casal seguiu em frente, meio cabisbaixo. Passando um tempo, horas depois, veio um outro casal, chegou até ele e fez a mesma pergunta. Como que é esta cidade? Ele falou, de onde que é a cidade vocês estão vindo? Ah, nós estamos vindo da cidade próxima aqui. Como que ela é? Nossa, é uma cidade agradável, maravilhosa, pessoas amigas, simpáticas, é um clima fantástico, é uma brisa suave, não sei o que lá. Olha, estamos com o coração partido de ter que deixar essa cidade. Por isso que eu queria saber com o senhor como que é, porque nós estamos, terríveis, o nosso coração está apertado porque a gente deixar essa cidade. Queria saber como que ela é. Ele falou assim, olha, podem ir tranquilos, muito tranquilos, porque essa cidade vocês vão encontrar exatamente tudo aquilo que vocês deixaram na outra cidade. Então é mais ou menos assim, quando a gente muda, a gente precisa saber que a gente está se levando junto. E se a gente quiser uma mudança, seja física, seja da nossa alma, nós temos que fazer um processo de transformação. Certo, gente? Falei demais, olha, quase 1 hora de live. Precisamos fazer as nossas preparações. Vamos vibrar pela filha da nossa querida Dani, né? Já escreveu o nome aí. Naquele momento que nós vamos fazer as nossas mentalizações. E a gente faz também pensando sempre no que nós queremos mudar dentro de nós, tá? O que nós queremos mudar dentro de nós. Deixa eu colocar aqui a música aqui para a gente poder acompanhar. Aqueles que quiserem colocar um copo com água, tá? E antes do encerramento eu dar um recado novamente, que sexta-feira, dia 17, às 22 horas, estarei juntamente com a nossa querida amiga Daniele Telima, de convidado no encerramento do projeto que ela fez com muito amor, com muito carinho, no livro O Médico Jesus, tá? E retomando que na semana que vem nós não teremos live, nos dias 20, 21 e 22, vamos retornar somente no dia 27, por conta de compromissos familiares em relação à mudança de meu filho que vai estar estudando em uma outra cidade. Então, nada por acaso, certo? Nesse momento, amigos, gostaria de convidá-los, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, tomando uma inspiração profunda. Sinta o ar penetrando todo o teu corpo, entrando pelas narinas, preenchendo seus pulmões, sentindo a energia do prana fluir dentro de nós. O prana, que é a força viva do universo, envolve a cada um de nós neste momento. Expire suavemente,
relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Eu vou te convidar agora, já que nós já encontramos o nosso lugar de paz, de sossego, de refazimento, seja numa praia, jardim, um campo, ou mesmo no seu lar, aquele lugar que te traz paz, saúde e equilíbrio. Dirija-se mentalmente a esse lugar. E estando ali presente, vai percebendo todo o ambiente, cor, aroma, tato, os barulhos que você está ouvindo também, que vêm desse ambiente. Não fique brigando com os barulhos, deixe os barulhos fazerem parte deste seu momento. Agora nós vamos fazer um exercício bem participativo. Dirija-se a um canto desse local, onde você vai ver a sua imagem refletida. Pode ser um espelho, pode ser no lago, ou pode ser mesmo na sua imaginação, se o seu local não tiver um espelho. Você vai se ver refletindo nesse espelho. E aí, ainda de olhos fechados, você vai se ver olhando nos seus olhos e vai dizer: estou aqui. Estou aqui para te auxiliar no seu processo de mudança, no seu processo de crescimento espiritual. Estou aqui para te auxiliar a superar os seus medos, seus receios, a sua ansiedade. Sim, pode contar sempre comigo. Aqui estou para te ajudar sempre que você necessitar. Às vezes, você vai se sentir sozinho. Às vezes você vai se sentir perdido, abandonado. Mas não vai estar, porque eu estou aqui do seu lado. E vou te dar toda a força necessária para você superar todas as suas dores, angústias e sofrimentos que a necessidade dessa mudança lhe impõe. Convido você para dar uns passos atrás, 2, 3 passos. Continue olhando nos olhos da sua imagem. Diga a ela: gratidão. Agradeço pela oportunidade de fazer parte desta experiência. Muito obrigado por estar ao meu lado neste momento, estando sempre me auxiliando. Convido a você neste momento para afastar mais lentamente. A sua imagem vai sumindo, e você volta ao seu local de paz, de refazimento. Tome uma inspiração profunda. E emita as sensações de paz, saúde e equilíbrio físico, mental e espiritual às pessoas que estão no seu pensamento, que estão em nossas vibrações neste momento. Além de vibrarmos pelos nossos irmãos que passam provações difíceis, vibremos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Agradeça uma vez mais a oportunidade deste encontro. Agradeça a você pelas vitórias já conquistadas e por tantas que advirão de conquistar. Inspire mais uma vez
E ao expirar, vá abrindo lentamente os olhos. E como diz o Ali, nada muda se eu não mudar. Eu digo a vocês, Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até sexta-feira às 22 horas no perfil da Dani. Tchau, gente. Beijo grande no coração de vocês.